Bom dia a todos. É com muito amor e carinho que me encontro aqui junto à nossa casa para darmos continuidade às explanações da semana. Eu escolhi a lição Apacenta pelo livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Significativo ao apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro. Para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de desgastá-lo, educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel, sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Isso está em João, capítulo 21, versículo 17. E nesse mesmo contexto do Evangelho de João, eu vou contar sobre a passagem nesse momento do Evangelho, para que nós possamos entender essa lição. Conta-nos João que estava Pedro, Tiago e mais alguns companheiros à margem do rio de Tiberiades, quando Pedro resolveu ir pescar. E isso o fizeram durante toda a noite, sem nenhum sucesso. Logo pela manhã, um homem à margem do rio pergunta a eles: "Tens algum peixe?" E eles respondem: "Infelizmente não." Então o senhor pede que ele jogue a rede do lado direito do barco, e quando fazem isso, ao levantarem, a rede vem cheia de peixes. E eles começam a se olhar e percebem que aquele homem talvez seja Jesus. Durante a preparação do peixe que eles fizeram para comer, Jesus olha para Pedro e diz: "Pedro, tu me amas?" E Pedro diz: "Sim, Senhor, eu amo. Apacenta os meus cordeiros." Pela segunda vez, Jesus pergunta: "Pedro, filho de Jonas, tu me amas?" E Pedro diz: "Sim, eu amo." Pela terceira vez, Jesus pergunta: "Pedro, filho de Jonas, tu me amas?" E Pedro, meio entristecido, responde: "Sim, Senhor, tu sabes que eu amo." E Jesus, então Jesus diz: "Quando eras menino, ia aonde querias. Quando maior, irás aonde não queres ir." Dr. Bezerra de Menezes nos faz entender o porquê dessa terceira pergunta de Jesus a Pedro. Porque foi dotado de imensa tristeza que Pedro, após a terceira pergunta, começou a entender a verdadeira missão, que era ser acompanhada de muito amor. Por isso que Jesus o perguntava se ele realmente o amava. Porque todo o serviço, todo o trabalho que Pedro teria era uma missão de amor. A pergunta de Jesus era realmente se Pedro o amava, porque isso seria a linha mestra, seria o direcionamento que Pedro teria que ter na sua caminhada. Não coube a Pedro escrever sobre o Evangelho. Coube a Marcos, a Lucas, a Mateus. Também não coube a Pedro divulgar o Evangelho. Essa missão coube a Paulo. O que coube a Pedro? A Pedro coube exatamente exemplificar o amor ao máximo. Ele seria o esteio, a pedra fundamental dos ensinamentos de Jesus. Quando Pedro foi fundar a Casa do Caminho, que seria a primeira casa de acolhimento cristão, ele teria que ter esse sentimento de caridade, de misericórdia, que essa era a luz que ele ia levar para muitos cristãos. Essa casa de acolhimento. Foi esse mesmo apóstolo que recebeu Estevão convertido ao cristianismo. Também o perseguidor Saulo, depois transformado em Paulo de Tarso. Tudo na Casa do Caminho. Uma lição importante que nós temos que entender:
e não cair na armadilha de acreditar que primeiro nós precisamos ser melhores, que primeiro nós precisamos ser perfeitos para depois estarmos aptos a ajudar alguém, quando é o contrário. Nós precisamos primeiro ajudar, nos entregar a este trabalho edificante, para que assim nós possamos caminhar para uma evolução. Kardec nos ensina: nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir, tal qual é a lei. Por isso falamos tanto que fora da caridade não há salvação. Então é bastante claro que o caminho que nós devemos seguir é o caminho de ajuda, de misericórdia, de perdão. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele ainda não era um pai, ele não era um homem capaz de consolar toda a humanidade. Ele era apenas um pescador rude, grosseiro, no interior da Judéia. Mas aos poucos ele foi se transformando dia a dia num homem capaz de apaziguar e trazer amor e consolo a vários homens, senão eles teriam sucumbidos. Conta-nos uma vez que Humberto de Campos, que durante o trabalho na casa de caminho, Pedro estava exausto de tantos trabalhos e tinha encerrado os seus atendimentos. Aí de repente bate à porta um homem e ele diz: hoje não teremos mais atendimento, a casa está cheia. E novamente ele bate na porta: eu já disse, hoje não teremos atendimento. E pela terceira vez esse homem entra pela porta, e ao entrar, aquele rosto foi se iluminando, seu corpo foi iluminando, e Pedro, ao olhar, vê a imagem de Jesus e não acredita naquilo que está acontecendo, e coloca a mão entre os olhos, emocionado, e chora. Ao tirar as mãos dos olhos, ele já não vê mais, ele percebe que Jesus o diz: apacenta, Pedro, eu não disse, apacenta minhas ovelhas. E naquele momento, ele não vê mais a figura de Jesus. Nos dias seguintes, ele se sente mais renovado e os trabalhos recomeçam. Para nós também, quantos momentos nós nos sentimos desanimados, cansados, de tanta luta, sem resultado. Que nesse momento nós possamos imaginar a figura do Mestre colocando a mão em nossos ombros e nos dizendo: apacenta os meus cordeiros. Porque nós sabemos que a nossa caminhada, nós temos entre nós pessoas, familiares, amigos, difíceis, que nós temos que apaziguar, que orientar, que ajudar. E com certeza nós teremos pessoas com muito mais dificuldades que nós mesmos, né? Então, por mais que seja a nossa dor, sempre há alguém que irá chorar mais que nós, irá sentir mais fome que nós, mas seja, que possamos apaziguar, ajudar essas pessoas mais necessitadas que nós. Essas pessoas, como eu disse, que na nossa caminhada, muitas vezes foram nossos pais, nossos irmãos e até nossos inimigos. Por isso nós falamos tanto nessa lição sobre a transformação. Pedro foi a própria transformação. Por isso a necessidade da nossa reforma íntima, que nós temos que ter todos os dias. É difícil transformarmos sentimentos que ainda são inferiores em nós. É difícil transformar a nossa falta de fé. É difícil transformar um amor incondicional quando o outro nos agride. É muito difícil, mas como disse a lição, apacentar significa sustentar os companheiros mais necessitados que ti. E com certeza, nós também somos necessitados. Por isso falou a lição sobre as ovelhas, né? Toda ovelha precisa de um pastor, e o nosso pastor maior aqui na terra é Jesus, o nosso Pai maior. Ele que nos orienta, que nos dá a direção. Nós, como exemplos, também temos que dar a direção para muitas pessoas que nós convivemos. Então, que possamos alimentar em nós sempre o desejo da fraternidade, do amor incondicional, porque na realidade nós só damos aquilo que nós temos. Então, que seja sentimentos fraternos e amorosos sempre.
Que a paz do Senhor possa estar conosco toda semana, que possamos vibrar por um país melhor, por pessoas melhores a cada dia. É isso que nós estamos precisando. Graças a Deus, que assim seja.